Vamos fazer um exercício de imaginação? Pensa num tempo antes de existir um prédio para o Museu de Arte, outro para o de Ciências, um terceiro para a biblioteca. Sei. Antes de uma universidade ser esse arquipélago de departamentos, cada um na sua ilha. Como que o conhecimento seria organizado? O que a gente encontraria se entrasse na sala que deveria conter, bem, tudo? É uma imagem difícil de formar hoje, né? Porque a gente está muito acostumado com as nossas caixinhas. Exato. Para nós, hoje, seria um caos. Uma mistura de objetos, de ideias, que a gente separaria sem nem pensar duas vezes. Ciência aqui, arte ali, história colar. Exatamente esse caos ou esse caos organizado que a gente vai explorar hoje. Nossa análise mergulha num lugar que realmente existiu, a Câmara de Filosofia da Universidade de Harvard. Uhum. Isso foi tema de uma exposição super reveladora lá em 2017 e era basicamente a primeira coleção de coisas tangíveis da faculdade. E a palavra-chave aqui é coisas, porque era uma mistura que desafia completamente nossas categorias modernas. E o nosso objetivo é justamente esse. É ir além de só listar o que tinha lá. A gente quer entender por que essa câmera existia, o que ela significava para eles e, principalmente, o que essa bagunça aparente nos ensina sobre uma forma totalmente diferente de enxergar o conhecimento. Certo. A própria ideia de uma câmera dessa, sabe? Ela já reflete um tempo em que se esperava que uma pessoa educada tivesse uma compreensão assim bem ampla do mundo. Não era sobre ser um especialista. Era sobre ter uma visão do todo. Exato, uma visão do todo. Ok, vamos abrir essa porta então. Os relatos da exposição de 2017 dizem que a primeira coisa que impressionava qualquer um que entrava era a quantidade e a importância dos instrumentos científicos. Sim, isso era o carro-chefe. Telescópios, globos, máquinas eletrostáticas. Eles eram tão centrais que acabaram dando nome ao lugar. Mas por que esse foco todo? Não era para ser uma coleção de tudo? E aqui a gente já bate na primeira grande diferença de mentalidade. A chave está no nome. Câmara de Filosofia. Filosofia. Pra gente hoje, filosofia é Platão, é ética, é pensar sobre a existência. Mas, desde a antiguidade até ali no século XVIII, o termo filosofia natural era simplesmente o nome que se dava para o que hoje a gente chama de ciências físicas. Ah, então física, astronomia, química... Tudo isso era filosofia natural. Faz todo sentido. É como se a palavra ciência ainda não tivesse sido inventada, ou pelo menos não do jeito que a gente usa hoje. Exatamente. Era tudo o estudo do mundo, a busca pelo saber. Então a Câmara era, na prática, um laboratório de física. Era. Mas um laboratório de demonstração. Era o lugar onde o professor mostrava na prática as leis de Newton usando uma máquina de Atwood, ou explicava a eletricidade com um gerador primitivo. Então era um museu e um laboratório. Um museu e um laboratório ao mesmo tempo. Mas aí é que a coisa fica realmente interessante, porque se fosse só isso, seria um museu de ciências antigo. Só que a coleção ia muito, mas muito além. É aí que entra umas tais curiosidades, né? Eu adoro essa palavra. Dá uma sensação de baú do tesouro. Precisamente. Além dos instrumentos, as salas estavam repletas de espécimes de história natural. Conchas exóticas, minerais com formatos estranhos, animais empalhados que pareciam, sei lá, saídos de um livro de fantasia. Uau! E junto com tudo isso, pinturas, gravuras e, claro, as curiosidades. Essa era a categoria para tudo que era raro, único ou simplesmente difícil de classificar. E essas curiosidades eram o que conectava Harvard com o resto do mundo. As fontes falam muito das raridades que os marinheiros da Nova Inglaterra traziam de suas viagens. Sim, para o Pacífico Sul, para a Ásia. Dá para imaginar a cena? Um estudante de 18 anos que nunca saiu de Massachusetts, de repente dá de cara com uma lança da Polinésia, um tecido estampado da Índia. Devia ser um choque. Uma janela para um mundo que ele só conhecia por mapa. E não era só do outro lado do mundo, não. Tinha pinturas de paisagens e plantas enviadas das Índias Ocidentais. O ponto fundamental, sabe, é que todos esses itens viviam juntos, lado a lado. Sem hierarquia. Nenhuma.
Um telescópio de latão polido podia estar do lado de uma pintura de uma paisagem tropical, que por sua vez estava perto de um artefato indígena e de uma amostra de quartzo. E para eles isso fazia sentido. Total. Para eles não havia uma separação rígida. A pintura de uma planta exótica era tão valiosa para o conhecimento quanto a própria planta seca e prensada num livro. Eram só formas diferentes de registrar e entender a mesma realidade. Isso é incrível. Então um estudante podia olhar para um telescópio, depois para uma concha e em seguida para um retrato, e na cabeça dele tudo isso era parte da mesma aula, da mesma busca. Exato. Que confusão para nossa mente moderna. E isso diz muito sobre como a própria universidade se via, não é? Completamente. A Câmara de Filosofia é um retrato perfeito de Harvard antes da especialização que domina o mundo acadêmico hoje. Antes das caixinhas. Pense bem, essa Câmara floresceu antes de Harvard ter um departamento de física. Nossa. Existiu antes de alguém sequer pensar na ideia de um museu de arte no campus. Nem museu de arte. Nada. E certamente existiu muito antes de a universidade criar um campus chamado Antropologia para estudar sistematicamente aqueles artefatos trazidos pelos marinheiros. Ou seja, a coleção não era interdisciplinar, porque as disciplinas como a gente conhece ainda nem existiam direito. Perfeito. O conhecimento era um oceano e não um conjunto de piscinas. A coleção era um espelho dessa fluidez. E se a gente conectar isso com o panorama geral, o propósito educacional era muito claro. Naquela época, uma compreensão ampla do mundo físico era considerada parte essencial da formação de um cavalheiro educado. O gentleman. Exato. A Câmara era uma ferramenta pedagógica para isso. A ideia não era formar um físico especialista, mas garantir que o futuro advogado, político ou comerciante entendesse os princípios de um telescópio. Eu entendi. Ele não viraria um botânico, mas deveria reconhecer a flora importante de outros lugares com quem fariam negócios. Isso. E até o lugar onde a Câmara ficava no campus reforça essa ideia. As fontes dizem que era um conjunto de salas bem perto da biblioteca. Isso não pode ser coincidência. De jeito nenhum. Estava posicionada no coração intelectual da universidade. Parede com os livros. A mensagem era clara. Esses objetos são tão importantes quanto os textos. Exatamente. Eles não são meras ilustrações, são fontes primárias de conhecimento. Era como uma enciclopédia tridimensional, uma biblioteca de coisas. Cada objeto ali contava uma história, era uma peça no quebra-cabeça da compreensão humana do mundo. Certo. Se a ciência e as curiosidades exóticas eram, digamos, o prato principal, onde a arte entrava nessa história toda? Fico imaginando se um retrato de um benfeitor da faculdade, todo sério e de peruca, não pareceria meio fora de lugar ao lado de, sei lá, um peixe-balão empalhado do Pacífico. É uma ótima imagem, e provavelmente era exatamente assim. A questão é que o conceito de arte deles era bem diferente do nosso. Tinha muito pouca coisa na Câmara que hoje a gente classificaria como arte pela arte, sabe? Comprada por sua beleza ou expressão. Então, qual era a função? A função da arte ali era muito mais pragmática e simbólica. O grosso do acervo de arte eram os grandes retratos de patronos e benfeitores da universidade. Espera um pouco. Então a arte era basicamente propaganda. Ou uma espécie de quadro de visualização para os alunos, tipo, estudem bastante, fiquem ricos como este sujeito aqui, e um dia o seu retrato vai estar nesta parede. Olha, é uma forma bem provocativa de colocar, mas não tá errada não. Sério? O objetivo era duplo, sim. Primeiro, e mais obviamente, era simbólico. Uma forma de honrar e agradecer publicamente as doações que mantinham a universidade funcionando. Mas o segundo objetivo era mais sutil e aspiracional. Os retratos mostravam aos estudantes os resultados de uma vida de sucesso. Eles representavam o status social, a influência e, sim, as recompensas financeiras que uma educação de elite como a de Harvard poderia proporcionar. A arte era um instrumento de valores institucionais. Uau! A arte como ferramenta de construção de legado. Isso muda tudo. Mas, além desses retratos, eu queria focar num detalhe que as fontes destacam e que, para mim, captura perfeitamente o espírito de mistério da Câmara. Dizem que, acima de uma das portas de entrada, tinha um objeto muito, muito curioso. Ah, sim. Impossível não falar dele.
o magnífico e enorme desenho que o Steven Sewell fez da inscrição na Dighton Rock, a rocha de Dighton. Exato. Para quem não conhece, a Dighton Rock é uma pedra de 40 toneladas, aqui mesmo em Massachusetts, coberta de petróglifos, de desenhos antigos. E o grande ponto é que, na época, ninguém tinha a menor ideia de quem tinha feito aquilo. Era um dos maiores mistérios da América colonial. E as teorias eram as mais malucas possíveis. Era o alienígenas do passado do século XVIII. Total. Alguns diziam que eram os vikings, provando que eles chegaram à América muito antes de Colombo. Outros juravam que eram fenícios, antigos navegadores do Mediterrâneo. E tinha, claro, os que defendiam que eram de povos indígenas. Mas mesmo assim, o significado era um enigma. Então ter um desenho gigante super detalhado dessa inscrição logo na entrada da Câmara de Filosofia era mais do que decoração. Era uma declaração de intenções, né? Uma declaração poderosíssima. O que é fascinante ali é que o desenho não representava um conhecimento estabelecido. Ele representava o conhecimento em seu estado mais bruto e misterioso. Não era um telescópio com função clara. Nenhum mineral classificado. Era um enigma, um problema aberto. Colocar aquele em destaque era como dizer aos estudantes: bem-vindos, o mundo está cheio de mistérios indecifrados. Sua educação aqui vai lhes dar as ferramentas para tentar resolvê-los. Era um convite aberto à investigação. Que imagem! Então, quando a gente junta todas as peças, os instrumentos de filosofia natural, os animais empalhados, os retratos dos ricaços e os enigmas como a Dighton Rock, que quadro final se forma? O quadro que se forma é o de que a Câmara de Filosofia não era só uma coleção aleatória de coisas legais. Era um autorretrato intelectual de uma era. Uma época em que ciência, arte, história natural, exploração global, nada disso era visto como caixinha separada. Eram fios entrelaçados de um único e grande esforço humano, o de entender o mundo em sua totalidade. E o contraste com hoje é brutal. Nós vivemos no mundo da hiperespecialização. O conhecimento é fatiado em disciplinas, departamentos, subcampos. Sim. Um físico de partículas pode passar a vida inteira sem saber nada sobre a arte do Renascimento, e um historiador da arte pode não entender os princípios básicos da termodinâmica. E tudo bem, é assim que o sistema funciona. E não há como negar que essa especialização nos permitiu avanços incríveis em cada um desses campos. O foco profundo gera descobertas. Mas a Câmara de Filosofia serve como um lembrete. Um lembrete de quê? Ela nos lembra que essa divisão toda é uma construção humana. É uma forma de organizar o conhecimento, mas não é a única nem necessariamente a mais completa. A mentalidade por trás da Câmara via conexões onde hoje nós vemos muros. O que me leva a uma última questão que talvez seja mais importante. O que a gente perde e o que a gente ganha quando coloca o conhecimento nessas caixas? Boa pergunta. Quando a gente visita um museu de arte, será que deixamos de ver a química incrível por trás dos pigmentos ou a física da perspectiva? E quando vamos a um museu de ciências, será que esquecemos da beleza estonteante da arte que existe nas formas da natureza, de uma concha de Nautilus à estrutura de uma galáxia? Essa é a provocação fundamental que um lugar como a Câmara de Filosofia nos deixa. Ela nos força a questionar nossas próprias categorias e a considerar que, talvez, a compreensão mais profunda e os saltos mais criativos não venham de cavar mais fundo no nosso próprio buraco, mas de conseguir enxergar as pontes que conectam o nosso buraco aos outros. Isso me deixa com um último pensamento para quem nos ouve. Se uma instituição hoje decidisse recriar a Câmara de Filosofia para capturar o espírito do nosso tempo, o que ela teria dentro? Que mistura de objetos, sei lá, um smartphone, um pedaço de código de um algoritmo, uma amostra de DNA editado com CRISPR, uma obra de arte gerada por inteligência artificial e uma rocha trazida de Marte. Que combinação apresentaria melhor a nossa busca atual por conhecimento e os grandes enigmas que a gente enfrenta agora?